O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados, que bênção estarmos juntos, e é um privilégio poder partilhar com vocês a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz o seguinte nesta carta, nesse texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo planta a igreja de Éfeso na sua terceira viagem missionária. Ele ficou naquela cidade cosmopolita de mais de 300 mil habitantes, cerca de 3 anos, e experimenta ali um dos maiores reavivamentos da história, a ponto daquela cidade fortemente marcada pela idolatria, porque hospedava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Durante o tempo que Paulo ali passou, o comércio dos nichos do templo, miniaturas do templo, que era o principal produto de souvenir para os turistas, entrou em colapso. Uma cidade fortemente marcada pelo ocultismo, e as pessoas, convertendo-se a Cristo, rompiam com essas práticas, queimando os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu na cidade. Igrejas foram plantadas na província da Ásia Menor, porque Éfeso era a capital dessa província. Igrejas estabelecidas em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Laodiceia, em Colossos, em Hierápolis. Aquela igreja veio a se tornar a mais expressiva igreja do Novo Testamento, suplantando inclusive Jerusalém e Antioquia. O apóstolo João, primeiro depois do martírio de Paulo, Timóteo foi o pastor da igreja. Depois o apóstolo João foi pastor da igreja, onde morou com Maria, mãe de Jesus, nessa cidade. E agora Paulo está preso em Roma, na sua primeira prisão, quando escreve esta carta à igreja. E esta carta nós a chamamos de a carta mais eclesiológica do Novo Testamento, a carta que trata com mais eloquência sobre a doutrina da igreja. No capítulo 1,
Paulo menciona o projeto eterno de Deus, o plano eterno de Deus na nossa redenção, onde o Pai planeja, escolhe soberanamente, o Filho historicamente realiza a obra da redenção na cruz, e o Espírito Santo aplica esta obra da redenção em nosso coração, como selo, como penhor da nossa redenção. Ainda no capítulo 1, o apóstolo Paulo orou pela igreja, para que ela pudesse ter discernimento, compreensão desta gloriosa obra que Deus realizou em seu favor. Mas no texto em apreço, em tela, o apóstolo Paulo vai mostrar como é que essa salvação ocorreu historicamente. Ele vai mostrar como nós saímos da sepultura para o trono, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, de uma situação de depravação total, para um estado não só de glória da nossa salvação, mas a ponto de estarmos assentados com Cristo, acima de todo o principado e potestade. Esse texto pode ser compreendido de 4 maneiras. Dos versos 1 a 3, o pecado, a obra do pecado contra nós. Segundo, dos versos 4 a 9, a obra de Deus por nós. Terceiro, versículo 10, parte A, a obra de Deus em nós. E em quarto e último lugar, versículo 10, parte B, a obra de Deus através de nós. Então são 4 verdades que estão postas aqui. O pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós. Vamos olhar, portanto, esses 4 pontos nesse texto lido. A primeira informação que nós temos é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Penso que não há nenhuma verdade mais clara, contundente do que esta, para provar aquilo que mais tarde foi chamado de depravação total. Nós somos absolutamente incapazes de, por nossa iniciativa, escolhermos a Deus ou corrermos na direção da salvação. A realidade do homem sem Cristo é que ele está morto. E a palavra no grego aqui é a palavra necros, de onde vem a nossa palavra necrotério. A ideia é de morto mesmo. Um morto não tem percepção, ele não tem decisão, ele não tem sentimento, ele não tem iniciativa. Se estas verdades se aplicam ao corpo físico, estas verdades são reais também na vida espiritual. O homem sem Deus, ele não tem apetite pelas coisas espirituais. O homem não regenerado, ele não tem nenhum desejo das coisas do céu. Ou o Senhor entra na história dele, tira o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, ou o Senhor arranca o coração de pedra e dá um coração de carne, ou o Senhor entra na sua história e o regenera, e dá a ele a bênção do novo nascimento, ou ele estará para sempre ilhado, isolado, separado de Deus. Esse texto retrata não apenas que o homem está morto, mas retrata também a causa da morte. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ideia do delito é de estar fora do caminho, ou pisar fora do caminho, e a ideia do pecado é a ideia de errar o alvo. O homem é transviado e o homem não acerta o alvo. Isso é o pecado. Mas o texto retrata para nós que o homem também, antes da sua conversão, ele é um ser rebelado contra Deus, e ele é desobediente, e ele está escravizado por 3 fontes. Primeiro, vejam vocês que o homem é escravo do mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui não é natureza, a palavra mundo aqui é um sistema, posto no maligno. Esse corolário de valores na contramão dos princípios de Deus. É a filosofia que governa o mundo.
É a cosmovisão na contramão daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é digno. É a sociedade sem Deus que se rebela contra Deus, não tolera os preceitos de Deus, abomina a lei de Deus e inverte os valores, chamando luz de trevas e trevas de luz. O homem sem Cristo, ele está prisioneiro desse sistema. Ele tem uma viseira, ele só enxerga dentro dessa perspectiva, ele só enxerga a vida com esses óculos, por essas lentes. Ele é escravo do mundo. Mas o texto vai nos informar que o homem também sem Cristo, ele é escravo do diabo. Olha aí, versículo 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Meus amados, isso não é uma pessoa só, aquela que é depravada, que é uma vida imoral, uma vida de violência, uma vida completamente chafurdada no pântano da iniquidade, não. O homem sem Deus, seja aquele de mais alto padrão intelectual, seja aquele de refinada cultura, de douto saber, seja aquele religioso, até mesmo aqueles que estão afundados no pântano da iniquidade, todos os homens que não estão em Cristo, estão debaixo do controle do diabo. Não existe uma zona neutra, não existe um em cima do muro, não existe alguém meio cristão e meio pagão, não existe alguém meio salvo e meio condenado. O que a Bíblia diz é que se você não está em Cristo, você está na casa do valente, guardado em segurança por ele, e esse valente é o diabo, na casa dele. Se você não está em Cristo, você está no império das trevas, não há uma outra alternativa, e essa é a verdade posta aqui. Mas a terceira coisa que esse texto informa é que o homem sem Cristo, além de estar escravo do mundo e do diabo, ele também é um escravo da carne. Veja comigo o verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Vejam vocês, que carne aqui não é a nossa estrutura física, não é nosso corpo físico, não, carne aqui não é físico, é um conceito moral. É por isso que a Bíblia diz que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. São os nossos desejos, na contramão da vontade de Deus. São aqueles impulsos que emanam do coração. Então o problema do homem não é aquilo que John Locke afirmou, que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio. O pensamento do filósofo está errado. O homem não é produto do meio, o meio é que é um produto do homem. Não é o meio que corrompe o homem, é o homem que corrompe o meio. O mal não está fora, o mal está dentro. Se você pudesse pegar uma criança que acabou de nascer, e isolasse essa criança, blindando essa criança de qualquer influência externa, ela seria má, cresceria com todos os impulsos da maldade, porque o mal está no coração. Foi isso que Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. O ímpio desvia-se desde a sua concepção. Então Paulo está dizendo que o homem sem Cristo, ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo, ele é escravo da carne. Mas mais do que isso, o homem é um ser, não só assim, mas ele é um ser depravado. E essa é a ideia, que segundo as inclinações da carne, ele anda segundo as inclinações da carne. E quando você vai para as obras da carne, lá em Gálatas, você vai perceber quão corrompida é a natureza humana, e ele anda segundo essas inclinações. Então quando você vê a sociedade chafurdada no pecado, não fique surpreso não, é isso mesmo, ela está seguindo o curso dela. Aí está uma submissão obrigatória, é o pescoço na coleira.
São as algemas do pecado que levam o homem a essa depravação. Mas finalmente, nesse sombrio diagnóstico do homem sem Deus, Paulo vai dizer que o homem está condenado. Olha o finalzinho do verso 3, por gentileza. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo não podia ser mais contundente, Paulo não podia ser mais claro, Paulo não podia ser mais chocante no diagnóstico da sociedade sem Deus do que posta nesse texto. Fica claro, portanto, que o homem não pode ser salvo por iniciativa dele. Não é certamente o homem quem escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Não é o homem que passou a amar a Deus e então, como resposta, Deus passou a amá-lo. O homem sem Deus, ele não tem a mínima possibilidade de fazer escolhas, é Deus quem o escolhe. Mas agora, vamos olhar o segundo ponto, que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. Volta a sua atenção para o verso 4 agora, por favor, para ver uma das palavras mais gloriosas da Bíblia e de qualquer literatura que você ler, aquilo que nós chamamos de conjunção adversativa. Olha como começa o verso de número 4, mas, essa palavra, esse vocábulo, esse verbete, mas, é uma conjunção adversativa, a despeito da situação em que o homem se encontra, de estar morto, de ser escravo, do mundo, do diabo, da carne, a despeito do homem ser um ser depravado, a despeito do homem ser um ser condenado, mas, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui entra, meus amados irmãos, esta gloriosa obra, em virtude de que? Da misericórdia e do amor de Deus por você. E talvez nós pudéssemos entender, no versículo 5, quando ele diz que nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e ele usa dois conceitos aqui para retratar o amor de Deus. Primeiro, misericórdia. Segundo, graça. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Graça é aquilo que Deus dá para você, e você não merece. Misericórdia é aquilo que Deus não dá para você, e você merece. Graça é o que eu recebo, sem merecer. Misericórdia é o que eu não recebo, apesar de merecer. Deus me dá salvação, e eu não mereço, isso é graça. Eu mereço juízo e condenação, e Deus não aplica nem juízo nem condenação, isso é misericórdia. Esse texto retrata para nós, neste grande amor com que Deus nos amou, que Ele faz algumas coisas por nós. Primeiro, veja você no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então salvação, irmãos, é uma ressurreição, é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Nesse sentido, quando você é crente, você morre uma vez e ressuscita duas. Está morto nos seus delitos e pecados, você ressuscita espiritualmente, e se você morrer, você vai ressuscitar fisicamente. Todos nós que estamos aqui alcançados pela graça, já passamos por uma ressurreição espiritual. Estávamos mortos, e Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Não havia a mínima chance de Deus maquiar um cadáver, embelezar um cadáver, botar roupas novas num cadáver, enfeitar um cadáver. Ele continua cadáver. É preciso que haja uma ressurreição. Salvação não é maquiagem, salvação não é mudar de hábitos, salvação não é mudar de igreja,
Salvação não é aprender alguns cacuetes religiosos. Salvação não é subscrever alguns ritos ou até mesmo um corolário de doutrinas. Salvação é o grande milagre da ressurreição. Nós estávamos mortos e revivemos, nós estávamos perdidos e fomos achados, nós estávamos na casa do valente e fomos libertos, nós estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor! Uma radical transformação operada por Deus na nossa vida. Mas notem comigo ainda que Deus nos exaltou no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós já estamos agora nesta posição elevada, sublime, gloriosa. Posicionalmente nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. O Senhor não só nos salvou, Ele também nos elevou, nos exaltou. Mas mais do que isso, vejam vocês que todos nós que fomos alcançados pela graça somos uma espécie de troféus da graça de Deus. Olha o versículo 7: para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, você não vai para o céu para receber um troféu, porque a salvação é de graça, mas você estará no céu como um troféu da graça de Deus, para mostrar para o mundo inteiro que a sua salvação foi obra de Deus, foi graça de Deus e não merecimento seu. Mas agora, amados, eu encontro aqui três verdades para mim muito preciosas sobre a questão da nossa salvação, porque nos versos 8 e 9, há três verdades aqui dignas de nota. Primeiro, é a causa meritória da nossa salvação, é a graça. Segundo, a causa instrumental da nossa salvação, é a fé. Terceiro, a evidência da nossa salvação, são as obras. O que é essa graça? Esse dom imerecido. Em 1978, eu estava começando o seminário em Campinas, e naquela ocasião houve uma cruzada no Parque do Taquaral, em Campinas, e o pastor batista Nilson Fanini era o pregador daquela cruzada. Eu acho curioso que há 45 anos eu escutei essa ilustração e nunca mais me esqueci dela. E naquela ocasião Fanini pregava sobre Efésios 2:8, e ele disse o seguinte: você quer saber o que é graça? Você quer entender o que é graça? E ele contou uma história que aconteceu no Rio de Janeiro. Um professor de escola bíblica dominical, e recebia alunos de uma região muito pobre e com forte presença de violência. E ele percebeu que aquelas crianças que vinham, muitas delas maltrapilhas, mal cuidadas, mal vestidas, e uma criança em particular chamou sua atenção. Vinha descalça, com os pés no chão. E então ele um dia tomou uma decisão, já conhecendo mais de perto a criança, sabendo onde ela morava, passou numa loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, e fez um bom pacote, um bonito pacote, e começou a subir as encostas de um morro, para levar o presente para a criança. Só que a criança não sabia que o presente era para ela, cobiçando aqueles presentes, ainda numa situação de risco social. Aquela criança pegou uma pedra, atirou no seu professor, ele caiu, sangrando, desmaiado, porque a pedra atingiu a sua cabeça, e a criança pegou o pacote, correu para casa. Quando o professor melhorou do revés dessa pedrada, ele voltou à loja, comprou roupas, comprou calçados, comprou brinquedos, comprou os mesmos presentes, e voltou a subir as encostas. Chegou naquele barraco, bateu a porta, o pai veio muito constrangido atender, e o professor disse:
eu vim trazer esses presentes para o seu filho. O pai, num senso de justiça, disse: o meu filho não merece esses presentes. Foi meu filho que jogou aquela pedra no senhor. O meu filho não merece esses presentes. E o professor respondeu: o seu filho não merece, mas o seu filho precisa. Ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça. Eu não mereço, mas eu preciso da salvação de Deus. A causa da nossa salvação não é o que nós fazemos para Deus, é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A causa da nossa salvação é a graça, e a graça está estampada na cruz. Ali Jesus nos amou. Ele amou-nos não porque nós merecíamos alguma coisa. Diz a Bíblia que Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. A Bíblia diz que o amor de Deus por você e por mim, e essa é a graça manifesta, é um amor abundante, porque derramou o seu amor no nosso coração. É um amor imerecido, porque nós éramos pecadores e inimigos de Deus. É um amor provado, e a prova do amor de Deus é a cruz do Calvário, onde Jesus deu a sua vida por você e por mim. Isso é a causa meritória da salvação, a graça de Deus. Mas há uma segunda coisa, que é a causa instrumental da salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Entendamos isso, irmãos, nós não somos salvos pela fé, ou melhor, por causa da fé. Nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz. Foi o sacrifício de Cristo na cruz, sacrifício substitutivo. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu no nosso lugar. Essa é a causa da salvação. Mas você se apropria dessa salvação pela fé. A salvação é a mão estendida de um mendigo recebendo o presente de um rei. Esta é a fé. Não é porque você crê, é por aquilo que Ele fez por você, mas você se apropria do que Ele fez por você pela fé. Esta fé, então, é quando você se apropria daquilo que Cristo fez em seu favor por você na cruz do Calvário. Esta é a causa instrumental. Mas qual o propósito? Qual a evidência disso? As obras. Então agora veja você que Deus trabalha em nós. Por favor, olhe o versículo 10 comigo. Pois somos feitura dele. E eu gosto dessa expressão feitura, porque a palavra grega aqui é a palavra, de onde vem a nossa palavra poema. Você é o poema de Deus. Você é a poesia de Deus. Deus está escrevendo um lindo poema na sua vida. Talvez você responda: pastor, a minha vida deve ser um poema muito desconcertado. Parece que nada está rimando na minha vida. Calma, Deus ainda está trabalhando. E o Senhor, Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho. Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do seu filho. Talvez hoje ainda algumas coisas não estão rimando na sua vida, mas saiba disso, Deus está trabalhando, e trabalhando em você, porque o projeto do Senhor não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você à imagem do Rei da Glória. Você é esse poema que Deus está escrevendo, há de expressar com tanta beleza a sua glória e a sua majestade, a majestade do Deus eterno. Mas finalmente, esse texto mostra que Deus trabalha através de nós, porque é isso que está escrito no verso 10, parte B. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então notem uma coisa: você não é salvo pelas obras que você faz para Deus, você é salvo pela obra que Deus fez por você. Onde entram as obras na nossa salvação? Elas entram não como causa, mas como evidência. Alguns teólogos, a partir de Lutero, acharam que Paulo e Tiago estavam batendo cabeça, porque Paulo diz que nós somos salvos pela fé independente das obras. Tiago diz que sem obras a fé é morta.
Eles não estão batendo cabeça, eles não estão entrando em contradição, eles não se contradizem, eles se complementam. Paulo olha para a causa da salvação e diz: é só a fé. Tiago olha para as consequências e as evidências da salvação, e para a salvação pela fé, e diz: tem que mostrar obras. A verdadeira fé produz obras. Se você é salvo, a maneira de você mostrar para o mundo que você foi salvo pela graça, mediante a fé, é se você produz obras. Sabe por quê? Porque agora Deus está trabalhando através de você. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras. Na verdade, as boas obras não é porque você é bom, é porque Deus de antemão já preparou você com essa finalidade. Aliás, Deus de antemão preparou as boas obras para que você andasse nelas. Tudo vem de Deus, tudo procede de Deus. É Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Sabem por quê? Porque não sobra nada para você e eu nos gloriarmos por nossa salvação. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus traga refrigério para o nosso coração, por sabermos nisso, que se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e Deus trabalha através de nós. Amém.